O programa CDL Entrevista de hoje é muito especial. Eu vou entrevistar o advogado, empresário, diretor da CDL de Niterói, filho do nosso ex-presidente Manuel Alves. O nosso entrevistado de hoje é Manuel Alves Júnior. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Manuel Alves Júnior. Júnior, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Júnior, de praxe eu começo perguntando onde a pessoa nasceu, né? Você nasceu aonde? Nasci em Niterói. Prendeu? Qual lugar de Niterói? Qual o bairro que você nasceu? Fonseca. Fonseca? Criado aonde? Foi criado no Fonseca. No Fonseca? Que altura ali do Fonseca? Atrás do Esquadrão. Esquadrão? Ali da Polícia Militar, onde ficavam sim. os cavalos e tal. Meus avós moravam na Onde Travessa tem o 8 de Habib's, Maio. o Habib's ali? É isso, Sei. isso aí. Ali atrás tinha um colégio. Soares Miranda Soares ali, Miranda. Rua Soares Miranda, e era o 8 de Maio. E minha infância foi toda no Fonseca. Você é um dos muitos entrevistados que moraram no Fonseca. O Fonseca era um bairro nobre, né? É verdade. Brincou muito ali no bairro Chique, Travessa Baronesa. Coisa maravilhosa, uma criação ótima, pessoas amigas, tudo família. Era bom. E aí estudou onde, Júnior? Estudei Salesiano, estudei no São José, Pio XI e me formei na Universidade Gama Filho, em Direito. Você fez Direito, né? Ô, Júnior, você vem de família tradicional em fotografia. Vamos começar falando um pouquinho de fotografia, porque para que os nossos telespectadores saibam, o Júnior tem uma tradição no nome, o nome Manuel Alves, é um dos nomes mais conhecidos na fotografia do Rio de Janeiro. Como é que foi para você, Júnior, entrar de um advogado tornar-se também um fotógrafo? Eu comecei muito cedo no comércio, né, com meu pai, na loja, e comecei com 15 anos, já começava a mexer em laboratório, que antigamente era um laboratório preto e branco, tudo manual, aquelas coisas todas, químico, e assim fui desenvolvendo no comércio, né? E depois trabalhando em venda, sempre um bocadinho, cada tempo na loja, né? No laboratório, no balcão, porque antigamente era filme, era química, tinha que saber um pouquinho de cada coisa, né? Para atender o público, que era um público profissional, que sempre nos procuravam. A loja do seu pai era um referencial, não só em Niterói, né? Mas para todo o estado, né? É verdade, porque a gente... nós atendíamos um público um pouco exigente. Era o amador que gostava e o profissional que entendia, né, da coisa. Então a gente tinha que ter um balcão especial, né? E pessoas que sabiam vender o produto. É verdade. Vamos falar um pouquinho de fotografia nessa época, porque fotografia é algo maravilhoso. Hoje em dia a gente vê uma coisa muito simplória, uma máquina digital bate, tira 200 fotos, 300 fotos, e não tem limite. Enquanto a memória vai cabendo, você vai tirando fotos. O profissional de hoje de fotografia, ele parece com o fotógrafo da época do seu pai? Ou qual a diferença entre eles? Antigamente o fotógrafo ia fazer um casamento, um 15 anos, um batizado, e ficava naquela adrenalina, né? Sexta, sábado e domingo, para segunda-feira a loja abrir e botar o filme para revelar, e no dia
dia seguinte queria ver o contato das imagens, né? Que era um monte de fotografiazinhas pequeninas, e ele ali não sabia se estava bom, se estava ruim. Então era uma adrenalina, né? Não tinha como ele imaginar o que ia sair da lente dele. Só torcer e rezar. Era o talento. Talento, o olho, né? O clique, a profundidade, olhar e viajar naquele momento, aquela imagem, né? Hoje a fotografia tinha mais alma? Sem dúvida. É. Profunda, paixão, amor. Meu pai costumava dizer que toda vez que revelava um filme e ampliava a fotografia na bandeja com a química que ele ia mexendo para lá, para cá, ele se emocionava porque ele via dali nascer uma imagem, que essa imagem ia para um jornal, que essa imagem ia para uma exposição. Enfim, maravilhoso. Hoje em dia, um pouco diferente, né? Hoje o cara fotografa 500 fotografias para tirar 10 imagens para serem ampliadas e tal. Se perde muito tempo em clicar, mas não tem aquela profundidade, você olhar e imaginar, sonhar, né? Viajar com aquela imagem. Não digo todo, mas né? também tem um lado ruim. Vamos imaginar, ou até se você pudesse nos contar algum caso, de o fotógrafo estar lá por algum erro, por algum acontecimento, o filme aconteceu de vir errado, né? Vir um filme com defeito. Ele estava lá com aquele filmezinho, tinha 24, 36, 48 poses, ele trabalhou o dia inteiro, trabalhou aquele evento, aquele casamento, aquele aniversário de 15 anos, colocou para revelar, não saiu foto nenhuma. Teve uma... Acontecia isso? Olha, eu vou falar aqui uma historiazinha que é verdade. Meu tio, uma certa vez, foi fotografar um casamento de um amigo, de um irmão. Vou até citar aqui o nome, que é o meu tio, meu amigo, enfim, uma pessoa maravilhosa que você conhece. Foi durante muitos anos o fotógrafo aqui da CDL. Meu tio Luiz Alves, ele foi fotografar o casamento de Jordão, Amor e Eva, olha só. Caramba, que acontecimento. Maravilhoso e coisa e tal, e fotografou, recepção, a igreja, tudo lindo e tal. E não sei o que aconteceu, que as imagens não ficaram 100% e houve uma perda de imagem, que até hoje o Jordão encontra meu tio e fala: cadê minhas fotos do meu casamento, pô? Eu estou fazendo quase boda de ouro e não vi as fotos do meu casamento. Enfim, foram coisas que aconteciam na época, né? Era o risco do negócio. Né? Hoje, diferente, né? Hoje o profissional tem o poder, né, de fotografar, sentiu que tem uma diferençazinha, ele consegue já na mesma hora reverter a situação e fotografar. E hoje se trabalha com 3, 4 máquinas, então é sucesso 100%, não tem mistério. E nesse segmento, Júnior, também que aconteceu, isso a gente está falando da fotografia. A profissão de fotógrafo ao longo desses anos, por exemplo, seu pai era um artista, né? Considerado um artista, seu tio. Tem um outro fotógrafo famoso aqui de Niterói também, que de vez em quando tem umas fotos dele publicadas, Baraúna. Tudo bem antigo, são pessoas... Vocês, a Baraúna, seu pai, seu tio, são pessoas que têm um acervo, têm uma história contada através da fotografia. Sim. A profissão de fotógrafo hoje, ela é diferente. O fotógrafo hoje ele é um freelancer e antigamente ele era um artista. Essa evolução também aconteceu? Antigamente era um artista junto com freelance, né? Hoje o cara tinha que se adiantar, ele tinha que fotografar, correr para o estúdio, revelar, ampliar e sair correndo para entregar na repartição, para entregar no qual de direito, no jornal, porque senão ele iria perder, né? Antigamente era dessa forma. Hoje não, hoje o cara fotografa rapidamente, já envia pela internet e rapidamente chega a mensagem para onde for, né? Para o jornal, enfim. Hoje a mensagem hoje é tudo muito rápido, né? Por isso que grandes cadeias de fotografia, grandes lojas de fotografia famosas, essas lojas entraram num declínio e muitas fecharam, as que não fecharam mudaram de ramo. Essa mudança da tecnologia foi uma mudança e aonde o mercado que foi muito afetado foi a fotografia. Sim. Porque hoje você não revela... Hoje a juventude, hoje,
o pessoal de hoje, ele não revela, ele põe foto no Facebook, ele põe foto no CD, ele põe foto no laptop e por aí vai. Então, hoje eles não se revelam. Antigamente tinha que revelar o negativo e ampliar as fotografias em papel. Porque era diferente, né? O negativo e depois a fotografia em si, né? Hoje e aí não. a pessoa guardava o negativo se ela quisesse reproduzir aquela foto. Justamente. Hoje não. Hoje põe tudo na memória, e no cartãozinho de memória e fica ali 1.000, 2.000 fotos. E, enfim, essa é a tecnologia, né? É a mudança, né? Os jovens hoje... O teu próprio negócio, você teve que mudar ele, né, Júnior? Tive que dar uma mudada, assim, radical. Inclusive, graças à minha esposa, que trabalhou muitos anos numa empresa de nome, que é a Depla, ela hoje trabalha comigo e demos uma reforma graças a ela. Trabalhamos com tudo, fotografia na caneca, foto na camisa. Na realidade, a fotografia passou a ser um complemento de um produto para o diferencial. Para diferencial, porque senão a coisa vai indo e como está indo, está acabando a fotografia em papel, a fotografia impressa. Então, houve uma revolução no mercado que hoje a foto está no fotoproduto, na camisa, na caneca, no chinelo. O próprio equipamento também está hoje super descartável, né, Júnior? Pô, sem dúvida. Não é aquele equipamento que o mecânico morria de fome porque não enguiçava. Hoje é diferente. Hoje em dia é descartável, né? É verdade. Ô, Júnior, vamos falar um pouquinho aqui de... Teu pai foi uma pessoa emblemática para o movimento lojista, né? Manuel Alves, sem sombra de dúvida, marcou a fase dele. Mas teu pai te ensinou a ser comerciante. Você foi advogado, chegou a advogar. Conta um pouquinho disso pra gente. Depois eu vou entrar na parte do comércio em si. Eu trabalhava na loja e fazia faculdade à noite, trabalhava de dia. Sabe que lá o regime era de português militar, né? Então o negócio era complicado. Você tinha que trabalhar para comer, senão a criação sempre foi dessa forma. Aí você se formou em Direito, me formei, saiu da loja? Não, continuando e trabalhei um pouquinho na área trabalhista. Sim, chegou a militar na área trabalhista. Cheguei um pouco tempo, sim. Porque o comércio me chamava, né? Sempre gostei muito de estar na loja. Foi ali que aprendi muita coisa, né? Experiência de vida, enfim. O dia a dia, né? O balcão ajuda, dá muita experiência, ensina muito a gente. Mas você chegou a ser juiz classista. Aí teve um período que eu fui convocado numa lista tríplice, eu fui convocado e fui atuar como juiz classista na Justiça do Trabalho por um tempo, se não me engano, 3 anos. E logo depois houve a extinção, né, do juiz classista, até a modificação na CLT. Sim. Houve, então, aí também a criação da comissão de conciliação prévia, muito inclusive, bacana. Uma excelente iniciativa. Você veio da Justiça Trabalhista como classista e trouxe essa filosofia para dentro do sindicato. Aí, na época, o sindicato... Isso era uma vantagem enorme para a gente, né, Júnior? Muito, uma bandeira maravilhosa, a comissão de conciliação prévia, apesar de não muito bem vista pelos companheiros advogados, né? Sim. Porque achavam que aquilo ali estava atrapalhando e, pelo contrário, é questão realmente Só de... exemplificando para quem nos assiste, a conciliação prévia era o empregado ia lá... o empregado ia lá insatisfeito com a rescisão. Ele próprio movia ou ele, ou acompanhado de um advogado, movia-se uma tentativa de conciliação. Nós convidávamos em 10 dias as partes, a empresa vinha e ali a gente fazia o acordo e era maravilhoso. Entendi. Rápido. E não precisava ir para a Justiça Trabalhista. Do trabalho e tinha uma quitação geral. Aí houve... Júnior, infelizmente nosso tempo acabou nesse bloco. Na volta, no próximo bloco, nós vamos voltar sobre essa questão. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Manuel Alves Júnior. Júnior, falávamos no bloco anterior sobre a Junta de Conciliação Prévia, que ajudava a resolver essa questão da demissão do funcionário e a imediata rescisão dele com a homologação, matava por ali. Ali se resolvia tudo, ali tinha um representante sindical dos empregados. Sim. E eu representava o sindicato patronal. Sim, até pela tua experiência como juiz classista. Aí fui convidado, até na época, pelo presidente do Sindicato de Lojas de Niterói, o Robson Gouveia, e ali começamos a trabalhar junto ao Sindicato dos Empregados. E ali começamos a trabalhar no início, né, aquela insegurança, porque era muito novo, tudo muito novo, mas nessa ficamos aí de 2000 a 2010, 2011. E era um grande auxiliar do comércio, era essa junta, né? Muita coisa, Sim. Ajudávamos muito os empregados, dúvida, insatisfação, a gente convidava a empresa para conversar, o contador da empresa, o preposto, a gente conversava, ali resolvia tudo e ali a coisa andava e tal. E saiu até um parecer favorável do Supremo, né? Confirmando os acordos homologados na Era uma comissão. eficácia liberatória geral, você tinha uma quitação do funcionário que ali aceitava as condições do acordo. Sim. E todos assinando, tinha um representante dele e o representante da empresa, e o preposto assinou, ali estava resolvido. E por que em Niterói hoje não temos mais? Eu realmente aí, eu como na época eu era o consultor jurídico, né? Eu era conciliador, houve um comunicado que a Comissão de Conciliação Prévia iria fechar. E aí foi fechado em 2010, mas o motivo realmente até hoje não foi apresentado. Vamos torcer para que volte, né? Se Deus quiser. É isso aí, Júnior. Júnior, mudando um pouco o assunto, seu pai foi um homem emblemático para o comércio de Niterói, não só pela sua atuação no segmento dele, que ele foi um líder, mas também quando ele assumiu essa casa e, através do seu esforço e dos outros que o precederam, ele sonhou na elaboração, na construção desse prédio, né? Não é por menos que esse prédio se chama Edifício Manuel Alves, né? Em homenagem, ainda em vida, né? Isso é uma questão que a gente vai ponderar. Como é que foi seu pai entrar na CDL? O que mudou na vida dele? Você se lembra quando ele entrou para a CDL? Como é que foi essa dedicação dele? Eu era jovem, né? E meu pai foi convidado a ser diretor. Começou como diretor, né? E muito empenhado, enfim, sempre com as amizades, os amigos, né, do comércio, e sempre tentando ajudar. E um dia houve a oportunidade de ser presidente da casa, né? Foi a vice. Aquela escadinha, né? Aquela escadinha, tesoureiro. Tesoureiro, depois vice-presidente, presidente. Depois presidente, e nessa ele foi e... Ele já tinha em mente que ele ia construir uma sede para a CDL? Rapaz, ele tinha ideia que os outros presidentes tinham também, mas aí, né, por outras ocupações e outros problemas, a coisa vai andando, e chegou a vez dele e as coisas foram acontecendo e vamos sonhando, era o sonho de ter a sede própria, né? E acabou que realmente a construção nasceu. Nasceu, né? Esse terreno foi adquirido pelo seu Lúcio Azevedo. Na época. Ele comprou, gestão, ele até já foi entrevistado por nós aqui, ele falou. Isso mesmo. Mas ele esperou o seu pai assumir para seu pai iniciar as obras. Foi. E foi um fato interessante, porque nas atas das reuniões da diretoria que eu já tive a oportunidade de ler, o teu pai chegou ao ponto dele deixar a loja sob seu comando para ele poder se dedicar a essa obra. Ele chegava aqui primeiro do que os obreiros, do que o chefe da obra, da construtora, era todo dia ele vinha acompanhar, era ele e o doutor Walter Monerá. É mesmo? Realmente os caras não eram mole não. Todo dia acompanhando, andar por andar. O cimento que chegava no caminhão, que não era o horário por causa do negarra, me mandava voltar, era um fiscalizador assim tremendo. Mas se dedicou de corpo e alma. Corpo e alma, realmente, era como se ele estivesse construindo a casa dele. Né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o André Vergara.
Grande amigo. Grande amigo, né? E ele comentou que quem fez a obra foi a Cel Construtora, né? O Paulo. É verdade. Mas que o André participou como um consultor da obra. Puxa né? vida, andava de mão dada aí, eles para cima e para baixo. Era também um grande amigo, né? Graças a Deus, papai sempre teve boas amizades, bons amigos. Isso ajuda muito, né, na nossa vida. E o André até comentou comigo que por intermédio desta obra aqui, o apoio do seu pai, ele fez a obra de CDL de Rio Bonito. E assim foi. E ele foi pegando várias obras de CDL por indicação do seu pai. É verdade, até porque aqui ficou uma vitrine, né? Com certeza. Olha, digo pelos outros, não por nós, que é uma das sedes mais bonitas de CDL do Brasil. A sede da nossa CDL de Niterói. É verdade. E aí teu pai deixou você mais à frente da loja e veio tocar a obra aqui. Quantos anos durou a obra aqui, Júnior? Rapaz, eu já não me lembro, que já tem um tempinho, mas não sei. Porque o mandato dele teve que ser prorrogado, né? Pois é. Acredito que mais de 4 anos. Eu acredito também que foi mais ou menos isso aí. Que o nosso mandato era de 2 anos, renovado por 2 anos. É verdade, era por aí mesmo. E aí depois teve uma sucessão que foi o Zé Luiz, que ficou responsável pela mobília, Pela mobília. E aí depois teu pai retorna à presidência. Retorna para você ver como é que o pessoal gostou da gestão dele. Manuel Alves foi um homem que fez história. Eu me lembro que o seu Alberto Guerchon, eu entrei na CDL já nesse final de mandato do teu pai, né? Foi quando eu comecei a participar da CDL e tive a oportunidade de conhecer o Manuel Guerchon, o Alberto Guerchon, Oscar Gimenez, seu pai, seu Dornas. Era um timaço, né? Um time, assim, admirável. Você... quando juntavam todos aqui no almoço, eu pouco vinha, mas quando vinha eu não tinha vontade de ir embora, porque eram histórias maravilhosas, pessoas sábias e principalmente humildes, né? Pessoas bacanas e apenas dão saudade, né? É verdade. Saudade. Ô Júnior, e como é que era Manuel Alves pai? Gente boa, muito rígido, não era mole não. Coisa muito séria. Era difícil, era complicado. Mas um sujeito bacana. Uma pessoa muito íntegra, né? Íntegra e verdadeira, amiga, companheira. Não é porque era meu pai, não, mas até hoje vão pessoas à loja, você vê, já se vão lá 7 anos, e as pessoas vão lá para enaltecê-lo, mesmo ele já não estando mais conosco. Então você vê que... Né? É verdade. E você vê que as pessoas tinham um carinho muito forte por ele. Então a gente... Isso é muito honroso, admira, né? Mas era um cara bacana. Ô Júnior, tem um fato que me marcou muito, que foi quando o Joaquim, na sua presidência, eu estava como diretor financeiro, o Joaquim fez um ato que eu achei assim de grande honraria, que ele falou assim, nós vamos fazer uma homenagem a esses homens ainda em vida. Nós vamos colocar o nome do prédio, do auditório, das salas. Me recordo meu pai voltando da última cirurgia feita no Rio e queríamos dar essa surpresa, né? Fazer essa surpresa para ele dentro de um carro vindo do hospital. Walter Monerá trouxe ele, né? Parou aqui na frente do prédio. Frente aqui, rapaz. E ele já não tinha, já pelo câncer, né, de boca, ele já tinha Ele só escrevia naquela tabuleta. Já tinha perdido a língua, né? Então já não falava mais. E chorava, né? Quando olhou, deparou que mostrou. Difícil, Manuel Alves, ele ficou parado e escreveu, pô, eu não mereço, eu não... Pois, a gente fica até emocionado. É verdade. E a gente, naquela atitude ali, a gente viu, cara, que o seu Alberto conseguiu receber a homenagem dele em vida. É verdade. Né? O seu Nilton Gouveia recebeu, o seu Dornas. Isso é maravilhoso, né? Porque as pessoas só homenageiam depois que a pessoa... parte, né? Parte. E então, a gente conseguiu fazer em vida. Né? Foi muito bacana. E nesses 55 anos de CDL, por isso que o programa é especial, a gente completou esse mês de maio 55 anos. Como é que você define CDL na tua vida, que teve uma passagem bem marcante? Por isso que nós te trouxemos aqui para você. O que é CDL para Manuel Alves Júnior, o herdeiro aí desse emblemático presidente? Sempre esteve na minha vida, né? Desde jovem, porque meu pai sempre era casa ou CDL loja casa. Então era um cara família e um cara CDL. O cara família é CDL. Então a gente isso foi no sangue, né?
Foi maravilhoso porque graças a isso aí, essa criação que ele sempre me mostrava o comércio, a honestidade, a entidade. Sim. Então, família, a casa, a loja, né, o trabalho e a CDL. Isso tem que estar junto conosco. Isso aí a força, é a né? força. É o movimento. Ali são os amigos, ali temos amigos, ali é a nossa casa também. Então aquilo sempre foi dito para mim e estou aí até hoje, né? Estamos juntos aí, juntos. né? É muito prazer, é muito bacana. E como é que você vê a CDL hoje? Muito diferente da CDL Poxa, eu vejo do passado. a coisa andar. Poxa, eu acho. Hoje você fala CDL, as pessoas, né, fazem aquela referência. Era SPC, né, Júnior? Era SPC, era clube, né? Era clube, hoje era é SPC. Câmara Dirigente Logista, então nome de peso, uma responsabilidade para você estar numa diretoria, né? Você como presidente, as pessoas olham, porque a CDL é peso justamente pela credibilidade do nome e daquelas pessoas que tiveram no passado, né? Como meus pais, como Alberto Guerchon, como Oscar de Menezes, enfim, pessoas maravilhosas, tanto eles que foram, os outros que foram e os que estão. Então é de uma grande responsabilidade, né? Aí seu pai fez história, porque seu pai fez seguidores. O Ademir Antunes de Carvalho. Então, é verdade. O Joaquim Manuel, que me precedeu, grande que teu irmão. pai chamava ele muito carinhosamente de pau com formiga. Né? Quem que segura o homem? Ninguém segura o homem. E ele tinha uma capacidade linda de poder ficar perto dessas pessoas e extrair o melhor de cada um, né? Muito bom. E eu me senti muito honrado um dia de ter sentado na cadeira de presidente da qual o seu pai participou e ali encontrei um cartão do seu pai. E essa sala onde é o nosso estúdio. É verdade. Essa sala era a sala do teu pai como verdade. vice-presidente do Conselho Superior. E eu achei um cartão e eu guardei. E aquilo ali para mim me marcou muito, porque eu vi o quanto que representava estar nesse lugar pessoas que me sucederam. É verdade. Júnior, eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Eu sei, para finalizar, eu sei que seu pai tem um acervo de fotografia belíssimo que deixou de herança para você. É verdade. E esse acervo está aí à disposição para que quem tiver interessado para negociar, transformar isso daí em uma obra-prima para a cidade, né? Estamos à disposição. A conversa, quem quiser comprar, tem preço. Uma conversa. Uma conversa. Meu irmão, quero te agradecer muito. Valeu, meu amigo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Valeu, irmão. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui, com essa entrevista maravilhosa sobre a nossa história. Até a próxima semana com mais um convidado especial para vocês. Até lá!